Nestes 100 anos de histórias do rádio no Brasil, nós temos o prazer, a honra de receber aqui nos estúdios da TV Uniso para mais essa entrevista, que é uma produção do Labcom, o Laboratório de Comunicação Rádio e TV Uniso, em parceria também com a Câmara Municipal de Sorocaba, em parceria também com a Universidade de Sorocaba, Joel Robson, radialista, jornalista, ator, apresentador, mestre de cerimônias, e se a gente ficar falando, a gente vai falar uma série de situações aí que o Joel já participou. Joel, obrigado por estar junto com a gente, contar um pouquinho das suas histórias no rádio. Afinal de contas, eu costumo dizer sempre para as pessoas que vêm aqui, que estão batendo um papo com a gente, que como a gente aprende, né? O radialista ele é vendedor de sonhos, o jornalista é contador de histórias, e o rádio vendeu muito sonho e vem contando muita história, teve histórias que já foram contadas e muitas histórias que ainda serão contadas. Então, muito legal receber você aqui para contar dos sonhos que você já vendeu e das histórias que você já contou. Bom, Douglas, muito obrigado pelo convite, parabenizar a Uniso por essa iniciativa de contar essa história dos 100 anos de rádio e, mais importante, né, de contar pela visão de quem fez o rádio, né, de quem faz o rádio. Eu tenho acompanhado alguns depoimentos e vocês trouxeram pessoas que têm muito tempo de rádio, pessoas com um pouco menos, né, dessa história participando, mas, sem dúvida nenhuma, todos muito talentosos, com muita coisa para contar e para oferecer. Aproveitar, cumprimentar o professor Fernando, meu amigo de mais de 30 anos, Luizinho, o pessoal aqui do Labcom, a maioria a gente já trabalhou juntos, nós já estivemos juntos, então é muito bom estar aqui e poder contar um pouquinho disso. Para a gente começar, obviamente, até usando de uma redundância, tudo tem um começo. Queria que você falasse rapidamente como é que foi o seu começo nessa trajetória até artística, né? O ouvinte, muitas vezes, ele tem a imagem de que o radialista é superstar, um popstar, mas não imagina que existe dentro da rádio perrengues, existem histórias, mas existe o departamento artístico e o locutor realmente ele é um artista, né, Joel? Como é que foi esse começo? Bom, eu fiz o caminho inverso da maioria do pessoal da minha época, né? Porque se começava no rádio, depois ia para a televisão, e eu comecei primeiro em televisão. Quando ainda estava no ensino médio, tinha lá onde eu pegava o ônibus para ir para casa, tinha uma pastelaria. Nessa pastelaria, alguns colegas se reuniam antes de chegar o ônibus para ir embora, ficava lá tomando refrigerante, comendo pastel, batendo papo. Na minha sala, tinha um rapaz que fazia algumas imitações, né? E a gente se baseava muito no show de rádio do Estevan San Girardi, que para quem não sabe, era uma programação que acontecia após as transmissões esportivas, primeiro na Rádio Jovem Pan, depois foi para a Band, em que eles satirizavam todo mundo, e cada time tinha o seu personagem representante, né? Então, o São Paulo era o Didu Morumbi, o Corinthians era o Joca, o Palmeiras era o Fumagalli, o Santos era o Lança-Chamas. Então, cada um tinha a sua maneira própria, a sua voz própria, e tinha muita imitação. E esse colega fazia. E eu também fazia algumas imitações, todos nós gostávamos muito do show de rádio. E nessa pastelaria, um dia eu entrei para tomar um refrigerante, eu devia ter meus 17 anos, mais ou menos, e eles estavam brincando, ele e um outro rapaz que eu não conhecia, que depois se tornou um grande parceiro de trabalho, brincando de fazer imitações. E eu entrei na brincadeira, nós pegamos o mesmo ônibus, dentro do ônibus a gente foi fazendo isso, mas não tinha grandes pretensões. No final do ano, nós recebemos um convite da direção da escola para apresentar aquela coisa, né? A gente estava terminando o ensino médio e tal, e fomos para fazer uma apresentação. Fui na casa desse amigo, escrevemos um roteiro,
eu tocava, então fizemos umas paródias, umas brincadeiras para apresentar para o pessoal. E o que ia se tornar um show só, em 1981, acabou se estendendo até 1984. Nós montamos um grupo, se chamava Sátira Show. Nesse transcorrer, eu propus a eles que nós nos apresentássemos no programa de calouros do Silvio Santos. 2 não toparam, né, muito nervosos e tal, e eu fui com esse colega que infelizmente já não está fisicamente mais entre nós, chamado Eduardo Kalinski, talentosíssimo, uma grande voz, um grande imitador, um grande cantor. Fomos lá, em 3 minutos de apresentação, nós imitamos absolutamente todo mundo que fazia sucesso naquela época, no rádio e na televisão. E quando terminou, o Silvio falou, olha, tinha 3 programas de humor na TVS, que estava se transformando ainda em SBT, tinha 3 programas de humor. Feira do Riso às terças-feiras, Reapertura às quartas e Alegria às quintas-feiras. Quando nós terminamos a apresentação, ele fez um convite para a gente participar do Alegria, que era o programa que o Gugu Liberato estava começando a fazer brincadeira de rua e tal. E nós fomos, fizemos lá alguns programas, escrevia os quadros, as esquetes, fazendo as imitações, e ficamos lá por esse tempo. Mas o Silvio sempre teve essa coisa. Chegava um dia lá e ele acabava com os programas. Aí acabou, nós continuamos fazendo teatro, então, primeiro na TV, e em 1985 eu fiz o 2º curso de radialista do Senac em Guarulhos, porque começou lá, né? A primeira turma saiu, da primeira turma saiu o William Bonner, que trabalhava na Rádio Bandeirantes, o pai do William Bonner era o responsável pela cadeia verde e amarela, aquela que retransmitia futebol para várias emissoras do interior. Eu fiz essa 2ª turma em 85 e aí já começava a participar de alguns programas de rádio, em Atibaia, depois numa rádio que era de uma universidade, de uma faculdade de Guarulhos, das Faculdades Integradas de Guarulhos, chamada Universitária Guarulhos, 104,1, acho. Então, tive essa participação e aí depois eu fui para Jundiaí, trabalhar na Dumont FM. Hoje ela pega aqui em Sorocaba com som local. Naquela época não saía dali, né? Jundiaí, Louveira, Vinhedo, naquela região. Fui, trabalhei lá, depois trabalhei na Rádio Cidade. Na Dumont e na Rádio Cidade eu trabalhei com o Milton Leite, né, o narrador, apresentava o jornal escrito por ele, né, depois um programa que ele fazia, tipo Show da Manhã, né, eu era o locutor, o redator do programa e o locutor, de meia hora entrava com as notícias, enquanto ele ia fazendo os comentários. Ele já era jornalista, trabalhava no Estadão, se não me engano. Então, o começo foi esse. Meu primeiro emprego registrado em rádio é de 1987, mas eu já atuava desde 85, 84, alguma coisa assim. Depois vim para Sorocaba. Você não era, então, você não é aqui de Sorocaba? Não, eu nasci em São Paulo. Nasceu em São Paulo. Isso, eu nasci em São Paulo, eu morei em São Paulo até 1988, 89 eu mudei para Sorocaba, mas eu vim para Sorocaba para trabalhar na Cacique, né? Interessante, porque o dia 13 de maio de 1988 foi feriado nacional, porque completava-se um século da abolição da escravatura no Brasil, né? Então, como vocês sabem, 13 de maio não é feriado, mas aquele foi. E eu queria mudar de vida, né? Eu queria mudar de São Paulo, não queria mais morar em São Paulo, tinha uma filha, minha filha tinha nessa época 4 anos, e São Paulo já era uma cidade muito complicada para você morar, muito trânsito, né? Eu morava no Tucuruvi, eu trabalhava no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, eu levava 2 horas para chegar até lá dentro da cidade, né? Então, se naquela época, se hoje é difícil, naquela época também não era tão fácil assim. E eu queria mudar de lá. E no dia 12, eu trabalhava na Dumont, e eu pedi folga, porque o pessoal ia me dar folga no dia 13, que era o feriado. Eu falei, não, eu quero folga no dia 12. E vim para Sorocaba para tentar a rádio, para tentar trabalhar em alguma emissora de rádio. Interessante como as coisas se encaixam, eu não acredito em coincidências, né? Vindo
viemos no ônibus de São Paulo, eu, a minha esposa e a minha filha. E quando eu desci na rodoviária, eu comentei com ela que eu ia procurar as rádios, não sabia onde era, porque eu não conhecia Sorocaba. Meu cunhado morava aqui, mas eu não conhecia. Um carteiro falou para mim, você está querendo ir nas rádios? Eu te levo. E aí me levou nas rádios. Eu não me lembro o nome dele. Eu encontrei com ele 10 anos depois. Ele falou, lembra de mim? Eu te levei nas rádios. Aí eu fui na Metropolitana, ali no Sofia Cheda, mas o diretor não estava. Fui na Clube, que era na Rua São Bento. Também não tinha ninguém lá. Fui na Ipanema, mas a Ipanema, estou falando do dia 12 de maio de 88, a Ipanema fazia um mês que estava no ar, né? Também lá não tinha nem como, porque eles estavam, né, começando o trabalho, já tinha uma equipe completamente formada. E aí eu fui na Cacique. A Ipanema, como vocês sabem, né, quem conhece aqui, tinha levado a maioria dos locutores da Cacique para lá. Então a Cacique tinha 2 locutores durante o dia. Era o Valentim dos Santos, das 6 às 8, o Ringo Garcia, das 8 ao meio-dia. O Valentim voltava ao meio-dia e até às 3 da tarde. O Ringo voltava às 3 da tarde e até às 7 da noite. E tinha o Dedo Luiz, que fazia de fim de semana. Era só isso. E eu fui lá, deixei lá um registro, fui embora. Naquela época não tinha celular, nem todo mundo tinha telefone. Quando eu cheguei no dia seguinte na Dumont, em Jundiaí, o pessoal falou para mim, o que você aprontou? Eu falei, como assim? Não, o pessoal já sabia. O pessoal já sabia. Não, eles, viu, o pessoal de Sorocaba está ligando para você desde as 7 horas da manhã. Eu fazia das 3 às 7 em Jundiaí. Entrava às 3 da tarde até às 7 da noite, na Dumont. Eu falei, não, eu fui lá, porque eu já tinha avisado para eles, eu vou sair, né? Eu preciso... Aí, o telefone estava fora do gancho. Eu falei, mas por que o telefone está fora do gancho? Foi porque a gente não aguenta mais tocar esse telefone aqui atrás de você. Eu pus o telefone no gancho, não deu 1 minuto, eu atendi o pessoal da Cacique, viu? A gente queria que você viesse aqui para a gente conversar. Eu vim, no dia 4 de julho de 88, o Valentim estava do meio-dia às 3, eu troquei de horário com ele, fui das 3 às 7, o Ringo era o coordenador da rádio, também deu todo o suporte, mostrou lá como as coisas funcionavam. Como eu disse, eu não acredito em coincidências, sabe? Logo depois, me levaram para conhecer o Crica, o Sérgio Guarilha, o Crica. Fui conhecer o Crica, que alugava som e tudo. Conversamos um tempo, passado acho que uma semana, toca o telefone, eu atendo, era o Crica. Joel, vai ter o lançamento da candidatura aí, né, a prefeito, e o pessoal que organiza, que está organizando isso, queria um apresentador, um locutor, que não tivesse nenhum tipo de ligação política na cidade. Você tem? Falei, acabei de chegar, eu sei quem é o prefeito, porque ele veio na rádio dar entrevista, quem é o presidente da Câmara, e uns 2 ou 3 deputados que eu já vi aqui na rádio. Mas, de resto, eu não tenho a menor ideia, né? Que não tenho nenhuma ligação. Falou, então vou te dar um endereço, você vai lá, conversa com o Walter José, que depois foi presidente da Câmara. Eu fui, conversei com ele, com o Leovigildo Gonzalez, e era a campanha do então candidato, quase candidato a prefeito, Antônio Carlos Panunzio, primeiro mandato dele, em 1988. Fui lá, acertei e falei, então sábado, no Monteiro Lobato, nós vamos fazer o lançamento da candidatura eu achava Armando Panunzio, por causa do nome da avenida, né? Vamos fazer o lançamento do Panunzio. Eu falei, Armando? Ele falou, não, Antônio Carlos Panunzio. Eu não sabia nem onde era o Monteiro Lobato. Me perdi para chegar lá, mas consegui chegar. Quando eu fiz o lançamento, o Júlio César Gonçalves, professor na Uniso, era da agência responsável por isso. O pessoal se reuniu e falou, olha, você faz os programas de rádio do horário político e puxa os comícios para a gente? Opa, tranquilo, vamos lá. Fiz. Houve lá um probleminha com a rádio, tive lá algumas coisas, eu saí da rádio, fiquei uns 2 meses na rádio, mas saí só para fazer a campanha. E aí eu ia para São Paulo, morava lá, vinha, gravava os programas de rádio e puxava os comícios também. O interessante é que os programas de rádio do horário político, né,
eles eram gravados no estúdio que era de propriedade do hoje promotor de justiça, Dr. Luiz Alberto Meirelles Sicora. Ele era o dono, ficava ali no Mangal, e ele é músico, né? Tinha sido músico e tudo, e ele tinha esse estúdio. E a gente ia lá e gravava nos mais modernos equipamentos que existiam, né? Um gravador cassete de 4 pistas naquela época, que era o que, né? Nossa! Então, eu e uma locutora, a Ângela Abreu, nós gravamos, fizemos o horário político. A eleição era em novembro, né? O Panunzio venceu, e nesse transcorrer da campanha, ele falou, olha, se eu for eleito, você vai ser o mestre de cerimônias, o locutor oficial e o chefe do cerimonial da prefeitura. E ganhou, e foi o que aconteceu. Eu fui para a Meridional, trabalhei um tempo na Meridional, fui depois para o cerimonial da prefeitura, voltei para Cacique, agora como coordenador artístico, e o resto é história. Todas as coisas que mudaram a história de Sorocaba, a vida da cidade, dos últimos 34 anos, várias delas tiveram a minha participação. Inauguração dos terminais, do conjunto habitacional Júlio Mesquita Filho, que foi o maior conjunto habitacional, né, da América Latina. Em 92, eu recebi o convite para ser o apresentador do telejornal da TV Metropolitana, então eu tenho essa honra de ter sido o primeiro apresentador de telejornal diário de Sorocaba. Então, assim, muita gente boa, né? Trabalhei com muita gente boa, recebi muito legal. Agora, o rádio, você vem com uma história muito rica em tudo isso, né? Vem de Guarulhos para Jundiaí, trabalha em Jundiaí. Agora tem algumas histórias na Dumont FM em Jundiaí. E uma delas envolveu um certo repórter policial. Como é que foi essa história? O que aconteceu? Parece que o dono da rádio ficou meio bravo. Ficou muito bravo. A questão é a seguinte, eu apresentava, a Dumont, ela era AM e FM. Depois a Dumont houve uma cisão, houve lá um desentendimento de família, a Dumont virou Rádio Cidade, AM, né, 730. Mas era Rádio Santos Dumont AM, Rádio Santos Dumont FM. E o nome é Santos Dumont. É que o pessoal da FM cortou para Dumont, que é mais sonoro. Antes de ir para a FM, fazer o horário na FM, eu apresentava o jornal da Dumont, né? Era eu e uma locutora. O repórter policial, que se chamava Carlos Breves. A gente tinha em Sorocaba o Carlos Neves, mas lá era Carlos Breves. E o Breves, ele entrava mais ou menos 7h30 para trazer o plantão policial, né? Isso é comum nas rádios. E 7h30 da manhã, o Joel, apresentando, dizia: agora 7 horas e mais 30 minutos, as informações do plantão policial com o repórter Carlos Breves. Bom dia, Breves. Quando eu dizia bom dia, ele não respondia. Ele entrava direto e falava assim: a madrugada, ela foi... Quando eu não dizia bom dia, o repórter Carlos Breves: bom dia. Mas desse jeito. Um dia o Breves passa, antes de chegar no aquário, tinha o operador, sempre o operador, né? E ficou conversando ali, 7h29, 7h30, 7h31, ele não entra, eu mostrando para ele, né? 7 horas e 31 minutos agora, e assim para ele. E ele continua conversando. 7h33, 34, ele entra no estúdio. Ele ficava do lado da porta, eu sentado aqui, a locutora aqui. O Breves, as informações do plantão policial com o repórter Carlos Breves. Bom dia, Breves. O marginal, fulano de tal, disse para sua esposa que estava cansado daquela vida, que ele ia largar disso, porque ele ia tentar a sua carreira artística. E era agora ou nunca. O marginal fulano de tal, vulgo Elvis Presley, o operador soltou It's now or never, né? É agora ou nunca. Então, ele termina de dizer vulgo Elvis Presley, It's now or never. A locutora teve uma crise de riso. E o Carlos Breves, impiedosamente, prosseguiu. Mas para
ser artista e tentar a sua carreira, ele disse que precisava de um instrumento musical. Como ele não tinha, ele invadiu a casa do vizinho e furtou um violão. E agora o marginal Elvis Presley está cantando na cadeia. Aí o operador soltou Jailhouse Rock, que é o rock da cadeia. Meu Deus. A locutora, que já estava tendo crise de riso, e eu tentando segurar, porque esse negócio é contagioso, né? Aí não teve jeito. Ela começou a rir de passar mal, não conseguia mais respirar, começou a dar cãibra na barriga. Em contrapartida, eu comecei a dar risada, o repórter policial começou a dar risada, os microfones abertos, os três, o dele, o meu e o dela. E o operador debruçou na mesa, mas a gente via o ombro dele fazer assim, ó, porque ele estava rindo também. Aí acabou. O dono da rádio, que morava na parte de baixo, subiu 7h40, ele subiu de cueca samba-canção, e meio barrigudo, né? De cueca samba-canção, todo despenteado, tinha acabado de acordar, dando uns gritos, isso tudo saindo no ar, dando bronca na gente. Quando a gente viu aquela cena, aí acabou de vez. Aí acabou o jornal, a rádio saiu do ar, e o Carlos Breves foi proibido pelo dono da rádio de entrar ao vivo. Então ele chegava, gravava, e a gente soltava, né, no cassete na época, tinha que soltar. Mas foi uma das coisas mais engraçadas que eu já vi na minha vida. Essa do marginal Elvis Presley, isso eu não esqueci nunca. E na sua chegada a Sorocaba, você teve passagens aí pela Rádio Líder, pela Meridional. Cacique, Meridional, Boa Nova, Sorocaba. Obviamente, em todas elas também você viveu alguns momentos assim de hilários, né? Sim. Momentos. E o que é mais legal disso, Joel, é que o ouvinte, muitas vezes, e na maioria delas, ele não sabe o que tá rolando. Hoje a gente tem tecnologia para que o ouvinte acompanhe ao vivo também por imagens. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Sim. Mas, principalmente nessa época, até 7, 8 anos atrás, a gente não tinha imagem dentro do estúdio, até menos, né? A gente não tinha imagem no estúdio. E o ouvinte não tem ideia do que acontecia com o microfone fechado. Conta um pouquinho dessas peripécias dos locutores. Olha, eu posso contar para você o seguinte. Ainda na Dumont, só que dessa vez na FM, a Dumont mudou de endereço, foi para um prédio, tinha 3 andares, a rádio ficava no último andar. Aos sábados, a gente apresentava um programa chamado Jet Music, que eram as 40 músicas mais pedidas da semana. Então, das 3 da tarde até as 7 da noite. Você que é de rádio, o pessoal que é de rádio, sabe que em 3 horas a gente toca, em rádio, em 4 horas, são mais do que 40 músicas, né? Algumas músicas um pouquinho maiores, outras um pouquinho menores e tal. Então, a gente preenchia essas 40 a mais da semana com alguns flashbacks. E naquela época, não era hoje, que é um programa de computador que você dá o play, você, né, clica e ele vai embora. Era tudo no braço. Então, cartucheira para você passar comercial, toca-discos, né, as picapes para você colocar no ponto, a música e tal, e gravador de rolo. A gente tinha lá, na Dumont, um Scully, aquele gravador grande, né? E essa também não dá para esquecer, porque o flashback, a gente tinha um flashback para tocar lá, tinha os discos, mas essa música não tinha, essa música era em rolo, que era Changes do Black Sabbath. Bom, colocava no rolo, no Scully aqui do lado esquerdo, e o Scully, você sabe, é um gravador grande, né? Era o Akai e o Scully, que era grande. E a gente colocava aquele rolo de fita, ele tem 3 cortezinhos assim, que você encaixa onde vai rodar, e tinha uma borracha, né? Tem uma borracha que você colocava para prender, para o rolo ficar lá. Como era um prédio de 3 andares, um prédio comercial, sábado à tarde, tal, o que a gente fazia? Terminava a escadaria, dava no estúdio, no aquário. A gente deixava a porta do aquário aberta, né? Porque não tinha ninguém mesmo. Tá? E eu estou lá apresentando as 40 mais da semana e tal, aí vamos colocar um flashback agora. Coloquei lá no rolo, coloquei a borracha e tal, só que a borracha ela estava gasta, ela já não estava prendendo tanto. E soltei a música, né, no flashback e tal,
Black Sabbath, Change, né? I'm feeling happy, tocando a música lá. Aí, empilhando cartuchos, separando os cartuchos para soltar os comerciais, colocando outra música no ponto, de repente fez plaque, e o VU da mesa desceu e ficou aquele silêncio. E eu ouvi, pec, pá, pá, pá. Escapou, o rolo escapou do escule, a borracha pulou e escapou e desceu a escadaria. E foi embora. E aí eu ficava na dúvida, eu vou atrás da fita, buscar, que nessa altura já estava todo quebrado, espalhou o rolo, fita para tudo quanto foi lá. Vou atrás ou põe a rádio no ar de novo? Né? E aí até você, né, descobriu que a rádio ficou 2 minutos. O dono da rádio, esse mesmo que tinha ido dar bronca na gente lá do Breves, ligou para mim, o que está acontecendo? Acabou a energia. Eu falei, não, é o rolo que desceu a escada. O quê? Né? Então aí, tá. Outras aconteceram no ar. Tinha um ator chamado Marcelo Pique, que fazia a novela Mandala na Globo. Marcelo Pique foi fazer uma peça de teatro lá em Jundiaí e foi dar uma entrevista nesse mesmo estúdio. Tinha uma janela e a cadeira, aquelas cadeiras de subir e descer, tinha quebrado. Então o que a gente fez? Eu deixava a cadeira encostada na janela e a janela estava aberta. Só eu, sábado à tarde, só eu na rádio, de repente o Marcelo Pique entra e eu estou aqui, né? Ele entrou, eu soltei o comercial, tal, falei, tudo bem e tal, a gente já conversa. E aí o que ele fez? Ele sentou nessa cadeira, só que a cadeira ela dava bem na altura, no 3º andar, bem na altura da janela. E eu estou falando aqui, estou vendo pelo vídeo, estou falando ele atrás de mim. Ele sentou, a cadeira virou. E ele passou pela janela. E eu estou fazendo locução. A única coisa que deu tempo de fazer foi isso aqui. Eu deitei para trás, assim, estiquei a mão, peguei. Estou falando aqui, né? No Bom FM e tal. Segurei-o. E fiquei segurando ele. Até conseguir soltar alguma coisa para puxar. Cara, eu ia matar o Marcelo Pique. Caramba. No ar, segurando. Agora você imagina, você no ar, fazendo força, segurando um cara que está no 3º andar. Ia cair de qual ia morrer. Não tinha. Ia cair no pátio lá. E outras coisas, por exemplo, no ar, né? Essa saiu na revista Seleções. Isso aconteceu comigo também. Eu estou fazendo locução na rádio. A secretária entrou, me deu uma nota de falecimento. Falou assim, Joel, é o seguinte, esse aqui é um dos mais antigos patrocinadores da rádio. Desde que a rádio começou, essa loja anuncia, e o dono da loja morreu, amigo do dono, amigo de não sei o quê, todo mundo conhece, dá essa nota de falecimento. Falei, tá bom, né? Ok. Tocando a música, acho que era um rock que estava tocando, aí, e os comerciais nos cartuchos, eles eram numerados, não estava escrito, então estava lá, cartucho número 20. Tá? E eu botei o cartucho, aí terminou a música, desanunciei a música, dei aquela pausa, né? E disse assim, nota de falecimento. Faleceu hoje, tal, senhor fulano de tal, proprietário da loja, tal, um dos primeiros anunciantes e tal. A família, nome da rádio, se solidariza neste momento e tal. Noticiamos o falecimento do senhor fulano de tal. E tal no cartucho, né? Deu um tempinho e tá no cartucho para soltar o comercial. Quando eu soltei o comercial era de uma dedetizadora. Então ficou assim, noticiamos o falecimento do senhor fulano de tal. A dedetizadora X mata mesmo. Ratos, pragas, baratas e outros morrem mesmo. Ninguém fica vivo com a dedetizadora. Sei o quê. O pessoal entrou nisso. Você é maluco. Como é que eu ia saber que o primeiro comercial não tem aqui o que era, né? E eu soltei, então, cara, foi engraçadíssimo. Eu ganhei um prêmio das seleções por conta dessa história, que saiu numa sessão chamada Ossos do Ofício, né? Ossos do Ofício. Então, essa, quer dizer, fora outras, né? De rádio, outras coisas que aconteceram, esquecer microfone aberto. Essa é a mais clássica, né, Joel? É mais clássica. Esquecer o microfone aberto, acho que é o grande clássico do locutor. Isso, né? E reclamei, e o que é pior, eu reclamei o microfone aberto, e aí me ligaram para perguntar de uma pessoa, e eu falei,
Ele está promovendo o evento, faz 2 dias que ele não aparece, eu não sei o que aconteceu, cara. Ele sumiu, está todo mundo atrás dele, mas o evento é dele, eu não sei. Largou a gente na mão aqui, não sei o que, daqui a pouco chega vou dizer quem é. O cidadão. O cidadão, uma pessoa maravilhosa, uma das pessoas mais doces, mais amigáveis, mais... Sabe, tenho assim um apreço enorme. O Will, que eu, né, hoje, o Will que era, depois se tornou promotor e que era programador da rádio, foi programador da Cacique, da Ipanema, né? É uma pessoa do bem, amo o Will. Um abraço enorme para você. Mas foi ele, estava promovendo um evento e realmente, não é que ele tinha sumido, é que a gente não conseguia se encontrar, os horários não batiam, né? E eu falei, não, ele não aparece aqui faz tempo. E aí Joel, estava no ar. Joel, você usou um termo aí que para o ouvinte de rádio, para quem é do meio, é um termo bem comum. A gente já ouviu, você está querendo fazer um anzol, está querendo, que é o VU. O VU, é. E para quem não é do meio, para quem é ouvinte, não faz ideia do que seja o VU, o que significa isso, né? E a gente ouvia muito, e ouve até hoje, né? O coordenador da Rádio Som está um pouquinho mais alto lá, entra o coordenador do estúdio e fala, pô, você está querendo ir pescar? Tá? Fazendo um anzol com o VU. Explica um pouquinho, rapidamente, o que é o VU e para que ele serve? O VU, na verdade, assim, são... As mesas que eram estéreo tinham 2, né? E tinha as mesas mono também. O VU são aqueles 2 ponteiros que ele mede a intensidade do som. Então, conforme você vai aumentando o som, ele vai tremendo, vai mostrando. Ele faz isso aqui, é como se fosse o velocímetro do carro, aquele ponteiro. Ele vai... Então, o VU, quanto mais alto, né, que você coloca, quanto mais ele vai... Tá, e aí ele começa a bater, né? Ele deve ficar mais ou menos no meio. Se ele passar muito do meio, às vezes passa... Quando a gente aumentava muito o volume, ele ficava batendo a coisa. E quando a rádio estava fora do ar, quando acontecia alguma coisa, ele descia e ficava parado na esquerda, como é aquele que... o que mede... o velocímetro que mede a velocidade do carro. Mas, assim, tem histórias engraçadíssimas também, do locutor trocando de horário e ele não sabia... não deram a programação para ele não sabia o que era, e ele gritou, não viu que o microfone estava aberto, deu um berro no microfone que o VU quase virou um anzol, né? Ô Zé! Mas ele deu um grito. Agora você imagina, dentro do estúdio de FM, você dá um grito, e ele deu que aquilo assim, o VU colou, né? Que a gente chamava, colou. Ô Zé! Aí o pessoal... Tá no ar. Aí ele, é o Zé, nosso amigo. Ô Zé, tudo bem? Você tá bom? O Zé tá chegando por aqui. Então, assim, são coisas, como você falou, que as pessoas não têm ideia do que acontece nos bastidores, do que acontece fora do ar. A gente brincar, já teve, por exemplo, teve um locutor que ele estava trocando de horário, e bem na hora que ele abriu o microfone para trocar comigo, né, irmão? Na sintonia e tal, até agora, tal, daqui a pouco eu toco a minha última e vem o Joel Robson vem por aí e tal. Nisso tocou o telefone dentro do estúdio, aquele telefone que ainda fazia trim, né? E ele tirou o microfone, o telefone colocou aqui muito próximo da boca dele, né? E fechou o microfone, soltou o comercial e falou assim, pô, essa mulherada não se toca, fica ligando bem na hora que a gente vai falar, pô, tem que procurar o que fazer, pô, fica atrapalhando a gente, devia ir lá, tá, e começou a reclamar e tal, e falou um palavrão, né, fora do ar, mas falou um palavrão, mas dava para ouvir no telefone. Tá louco, viu, não tem o que fazer, alô, oi mãe, tudo bem? Era a mãe dele no telefone, essa mulherada não tem o que fazer, né, ô mãe, tudo bem? Ô, João, você passou, como você falou, né, nos últimos 30 anos, 30 e poucos anos, o que passou pela história, o que aconteceu na história de Sorocaba, você estava envolvido, principalmente como mestre de cerimônias. Sim, é uma honra. E você, dentre essas histórias, você foi o cerimonialista de uma das visitas do ex-presidente Lula a Sorocaba. Isso.
E você foi escolhido numa escolha entre os profissionais da época, você foi a pessoa que foi selecionada. Isso. Como é que foi isso? Como é que foi apresentar, fazer o cerimonial do ex-presidente Lula? Foi assim... E que fique bem claro, isso independente de cor partidária hoje. Não, cerimonial da presidência da República, né? Exatamente. Aconteceu o seguinte, eu recebi um telefonema, um amigo me ligou e falou: Joel, a questão é a seguinte, a presidência da República, o pessoal está procurando um apresentador, um mestre de cerimônias, mas eu não me sinto seguro o suficiente para fazer, porque não é o que eu faço, né? Ele fazia outras apresentações, mas ele não fazia esse tipo de coisa. Tanto é que ele não é de rádio, né? Ele tem uma outra profissão. É um grande mestre de cerimônias, mas não especificamente não era disso. Ele falou: Joel... Esse grande mestre de cerimônias nós conhecemos. Eu não sei se vocês conhecem, né? Mas eu não vou dizer o nome dele, né? Vou preservar. E ele falou: olha, como você trabalha com cerimonial público e tal, entre em contato lá. Aí eu falei: tá bom, passe aí. Aí entrei em contato, ele falou: nós estamos com outro, tá, manda seu currículo. Aí eu mandei o currículo, eles falaram: olha, é você, né? E era para fazer a inauguração da UFSCar. Mas é assim, a maneira como você deve fazer, eles mandam até a vestimenta. Olha, tem que ser terno preto, camisa branca, gravata preta, sapato preto, né? Tem o dress code para você usar. Você vai lá no dia, tá? Você me manda sua foto, seu RG, seu CPF e tal. Eles fizeram um levantamento, né? Afinal de contas, ia estar com a presidência da República. E eu só fiquei sabendo, quando eu cheguei lá, no dia da inauguração, que, na verdade, nós íamos fazer 2 inaugurações. Uma era a UFSCar Sorocaba, presencialmente. A outra era uma universidade também pública, em Curitibanos, que fica, na verdade, em Santa Catarina, com a presença, na época, do ministro da Educação, Fernando Haddad. Então, o que aconteceu? Foi feito por videoconferência. Então, na verdade, eu fiz 2 inaugurações. Eu fiz o cerimonial de 2 inaugurações. Primeiro foi feito essa, no telão, né? Então, eu chamei o ministro, o governador, o prefeito da cidade, o governador, o ministro da Educação, representando lá a presidência da República. Chamei aqui o presidente da República, o governador, que na época era o Alberto Goldman, o Vitor Lippe, que era o nosso prefeito. Então, eles se posicionaram lá, fizemos a transmissão, o discurso do presidente foi feito daqui também, e aí nós começamos essa inauguração aqui, aí sim, com a presença do presidente, aí, ali tá, tem umas fotos na internet aí mostrando isso. Mas é como você falou, ter feito para a presidência da República, né, o cerimonial é assim, eu achei que foi uma grande honra, uma grande deferência, né, um reconhecimento ao trabalho da gente. Me fala uma coisa, qual que é a diferença? Você trabalhou dos 2 lados do balcão. Sim. Você trabalhou como repórter, jornalista, produtor, redator, radialista, apresentador, e você trabalhou como trabalhando na máquina pública, como mestre de cerimônia, como, enfim, assessor político, assessor... Na cultura, sim. Qual que é a diferença e como é que dá para a gente mensurar essa diferença? Porque uma hora você é pedra, na outra você é vidraça. Qual que é a diferença disso, Joel? Olha, acho que fundamentalmente você perceber que o trabalho, por exemplo, no setor público, na comunicação institucional, na comunicação pública, esse trabalho ele é feito com muito esmero, com muito cuidado. A gente precisa ser muito cuidadoso
com tudo isso? Porque a informação que sai dos órgãos oficiais, a informação que sai da prefeitura, que sai do governo, da comunicação, ela tem que ser a mais pura verdade, né? Ela tem que ser feita de uma maneira que chegue às pessoas e as pessoas entendam o que está acontecendo, como está acontecendo. E é lógico que a gente responde, por exemplo, o que a imprensa pergunta, né? E procura esmiuçar isso da maneira legal, porque não existe um lugar onde você precisa seguir mais a legislação do que o poder público, né? A vigilância, o cuidado, nós temos os órgãos que são fiscalizadores, então é preciso ter muito cuidado com a informação, ser muito cuidadoso com a informação. Claro que quando você está do outro lado também, na imprensa, e você é o repórter, como você disse, né? Você é a pedra, né? Na minha opinião, todas as pessoas que trabalham com comunicação, com jornalismo, deveriam trabalhar dos dois lados, né? Para poder entender essa mecânica, né? De vez em quando, um órgão de imprensa dá uma exagerada, né? Fala, né, faltou planejamento, não cuidou, não sabia que ia acontecer e tal, como se o órgão público, tudo que ele fizesse com más intenções. E não é verdade, né? Não é assim que acontece. Mas é claro que a gente precisa entender também o papel do jornalista, né? O jornalista, o radialista, esse pessoal que trabalha também com a informação, principalmente, ele tem uma responsabilidade com o seu leitor, com o seu ouvinte, né? De esclarecer aquilo que, às vezes, parece que não foi bem esclarecido, e tem que ir atrás mesmo, tem que escarafunchar até achar a informação correta, né? E ouvir sempre, princípio básico, ouvir todas as versões, todos os lados, né? E deixar que o ouvinte, que o telespectador, faça aí o seu juízo de valores, né? O que me parece hoje é que alguns órgãos, eles não se importam muito, né? Eu não estou dizendo, não estou acusando ninguém, mas é a opinião dele, né? Não, a minha opinião é essa. A internet é maravilhosa, eu acho sensacional, mas ela também criou muitas, a verdade é a minha, né? E a verdade nem sempre é a minha. Eu não posso ter a pretensão de ser eu o dono da verdade. Sou eu, estou dizendo, e é isso, e a minha opinião é essa, e acabou, né? Eu não sei se cabe a gente que trabalha com isso ficar dando opinião, porque, queira ou não, você que é de veículo de comunicação, você influencia, né? A tua opinião, ela pode influenciar as pessoas. Não sei se é isso que a gente deve fazer. Mas no setor público é sempre esse cuidado de responder e de dizer para as pessoas, olha, o que acontece é isso, nem sempre o poder público pode resolver as coisas assim, num estalo de dedo, né? Porque existe toda uma legislação, todo um caminho a ser seguido, todo um processo legalista. Então, às vezes, as coisas não acontecem na velocidade que a gente quer, né? A internet trouxe isso, né? De tudo a gente querer para agora, né? Então, no mundo virtual pode ser, no mundo real não é bem assim que acontece. Joel Robson, a Universidade de Sorocaba, a equipe do Laboratório de Comunicação, Rádio e TV Uniso, só pode agradecer a sua participação aqui nesses 100 anos da história de histórias que o rádio não contou, e, obviamente, veio a brilhantar um pouco mais tudo isso, todos esses depoimentos que a gente tem ouvido aí nesses últimos dias e que a gente ainda vai ouvir nos próximos dias. Obrigado mais uma vez, sucesso, ainda mais sucesso para você e que a gente possa comemorar pelo menos mais 100 anos de histórias que o rádio ainda vai contar. Bom, eu que agradeço mais uma vez o convite, dizer que é muito importante que se conte a história do rádio pelas pessoas que fizeram rádio, as pessoas que trabalham nesse maravilhoso veículo de comunicação. Sempre tem aquela coisa de o rádio vai acabar, agora o rádio acaba, e eu acho que
rádio, ele continua, né? Quando você ouve um podcast, o que é o podcast, né? Se não o rádio, se não essa continuidade da informação, a continuidade da prestação de serviços, de informar as pessoas, de divertir, de ser, como muitos disseram aqui, né? Um companheiro. Né? Existiam e ainda existem lugares do Brasil que é só o rádio que chega, né? Então, as pessoas lá têm um contato com o mundo pela rádio. Então, é importante que se faça esse registro, esse resgate. Daqui 100 anos nós não estaremos aqui, né? Nós que estamos fazendo rádio, mas eu espero que se contem esses próximos 100 anos aí, tenham as pessoas que vão contar essa história de rádio. Muito obrigado e até uma próxima. Senhoras e senhores, Joel Robson contando um pouquinho das histórias, as peripécias, as suas peripécias no rádio em Sorocaba, na região, e obviamente contando um pouquinho da sua história também como comunicador. Esta é mais uma parte do documentário dos 100 anos das histórias que o rádio não contou, produzido pelo Laboratório de Comunicação da Universidade de Sorocaba, Rádio e TV Uniso.